maneira de nós termos mais o Senhor em nós, mais dele, menos de nós, é começarmos pelo tempo. O tempo definirá quanto temos do nosso Senhor. Quanto tempo você tem oferecido para ficar a sós com Deus? Quanto tempo você tem oferecido para conversar com Ele, para falar com Ele, para orar, para fazer as suas meditações? É impossível nós termos mais de Deus em nós e menos de nós mesmos. Se oferecemos as coisas primeiras e melhores para nós, o maior tempo para nós, as maiores conclusões e pensamentos para nós. A única maneira de termos mais de Deus é verdadeiramente oferecermos a Ele um pouco mais de tempo, gradativamente, até que de verdade possamos reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas. Diga: meu Deus, fale comigo, me dê a palavra que me faz mais que um vencedor. E que não seja uma questão de audição, mas de vida, de escrita. Escreva a sua palavra nas tábuas de carne do meu coração, para que o Espírito Santo possa proclamá-la e trazer a vitória na minha vida. Amém? Antes de você assentar e ler a palavra, diga assim para o seu irmão: o Espírito Santo só pode ler o que está escrito. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7. Às vezes nós queremos que o Espírito Santo faça uso da espada da palavra e então desfira golpes sobre os nossos inimigos. Mas o Espírito Santo não tomará as palavras de Deus de uma maneira aleatória. O Espírito Santo lerá as palavras, como diz o apóstolo Paulo, que está escrita nas tábuas de carne do nosso coração. As palavras que o Espírito Santo pode usar em favor da sua vida são aquelas que estão escritas no seu coração, não são aquelas que foram ouvidas por você. Então as palavras precisam estar escritas. Quando Paulo diz a Coríntios que nós, como tábuas de carne, recebemos a escrita do Senhor, para que então ofereçamos testemunho e sejamos então testemunhas vivas. Então, o Espírito Santo, quando ele vai desferir golpes contra o seu inimigo, ele precisa ler, proclamar a palavra que está escrita no seu coração. Amém? Nós vamos falar sobre isso hoje. Deuteronômio capítulo 7, esse texto é maravilhoso porque fala da vitória de Israel. Deuteronômio capítulo 7, nós vamos ler alguns versículos. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais a possuir, tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem te aparentarás com elas, não darás as tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes farei: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Versículo 17. E se disseres no teu coração: essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Presta atenção. Deus antecipando um questionamento do seu povo que viria há muitos anos adiante. Versículo 18. Delas não terás temor. Não deixe de te lembrar, diga comigo, lembrar. Diga: eu vou lembrar quando tiver que lembrar. Daqui a pouco eu vou falar de uma das tribos, Naftali, que fala sobre isso. Não tenhas temor, não deixes de te lembrar do Senhor, teu Deus, que fez a Faraó e a todos os egípcios. Lembra o que é que Deus fez com eles? Versículo 21. Não te espantes, e aqui nós começamos com espanto, diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Diga: Deus é terrível. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Juízes capítulo 1.
Deus tem inúmeros atributos, inúmeros atributos. Deus é bondoso, é misericordioso, é cheio de graça, é um Deus salvador, é um Deus onipresente, onisciente. Deus é um Deus que tem todas as atribuições magníficas e surpreendentes. Só que uma das atribuições que Deus tem, Deus é forte. Deus não tem força, Deus é forte. E quando você olha para todos os projetos de Deus e todas as maneiras de Deus lidar com o seu povo, não há como você separar todos os métodos, maneiras, adequações e direções sem a força. Não existe falta de força em todas as atribuições e relacionamentos de Deus com o seu povo. Às vezes vai faltar isso, vai faltar aquilo, mas nunca vai faltar força. Força para castigar, força para cirar, força para levantar, força para derrubar, força. Nunca faltará força no relacionamento de Deus com o seu povo. Nunca. E eu queria perguntar uma coisa para você. Nós, como seres humanos, nós temos algumas dinâmicas diferenciadas uns dos outros. Qual é a sua dinâmica e o seu relacionamento com a força? Você já parou para pensar nisso? Você gosta da força, gosta pouco da força, gosta medianamente da força, ou você gosta muito da força? Pastora, como que eu posso responder essa pergunta? No final da mensagem você terá essa resposta, se você for bem sincero com você mesmo. A questão é, se você gostar pouco da força, se você gostar de uma maneira mediana, agora você vai só existir e viver a partir do momento que você gostar muito da força. Se você não gosta muito da força, você terá que analisar o que te amoldou e o que te fez para que você se entregasse à fraqueza. Vamos falar em Juízes, capítulo 1. Então, sobre uma questão de guerra. Josué morre. Josué foi um grande líder, um bom substituto de Moisés, um ótimo substituto. E Josué morre, então o povo começa agora a era dos juízes, ainda não, e o povo estava meio que não sabia o que fazer. Então o povo faz uma pergunta a Deus: Senhor, o que nós vamos fazer agora? Nós estamos na terra e precisamos expulsar os inimigos, como você leu em Deuteronômio 7, existe abordagem em outros capítulos. Só que nós não sabemos assim, quem vai, quem não vai, o que vai fazer, o que não vai fazer. Quem é que vai primeiro? Queremos saber quem é, aos olhos do Senhor, quem é que tem mais capacidade, mais condição, mais coragem para ir primeiro? Obviamente, o leão da tribo de Judá. Juízes, capítulo 1, sucedeu, versículo 1, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que entregarei esta terra nas tuas mãos. Diga glória a Deus. Deus designa a primeira tribo que se levantaria contra os cananeus. Eles estavam de posse e eles precisavam de espaço. Então eles precisavam espremer os povos e destruí-los. Então eles perguntam a Deus qual tribo levantaria guerra e estandarte, cada uma delas tinha uma bandeira, cada uma delas tinha uma insígnia. Quem levantará? Judá era a maior tribo. Deus poderia ter escolhido qualquer uma das tribos, porque a vitória não viria pelo número, nem pelos adjetivos, mas era Deus quem daria a vitória. Deus escolhe Judá, por quê? Para ver se o povo se animava, para ver se o povo tivesse um espelho bom. Judá fazia divisão com Simeão. E Simeão era uma tribo muito pequena. E Judá era uma tribo muito grande. Então Judá chega para Simeão e fala assim para Simeão: Simeão, você vem comigo? Vamos junto. Tudo que eu guerrear, você guerreia as minhas guerras e eu guerreio as suas. Por que Judá fez isso? Por compaixão. Simeão não tinha condições, ele era uma tribo muito pequena. E aí você vê o quê? A misericórdia de Judá, o amor de Judá por uma tribo que fazia divisão com ele, mas era uma tribo muito pequena, que não tinha condições de pleitear, vamos dizer assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntos. E eles foram.
Começaram a vencer, e começaram a vencer, e começaram a vencer. Destruíram Adoni-Bezeque, o rei que tinha os 70 reis, com os polegares cortados debaixo da sua mesa. E eles foram, e a Bíblia diz que Deus era com eles, e Deus era com eles, e Deus era com eles. De repente, eles chegaram em um lugar onde havia, e eu falo sobre a primeira frustração da força, que é o espanto. O Senhor diz assim: não vos espanteis. Lembra Josué capítulo 1? Não te mandei eu, tem de bom ânimo, não te espantes. Você sabe o que é o espanto? É você olhar para uma situação e você ficar paralisado. É você ficar estagnado. É você olhar para uma situação e você ficar circundando ela ou fugindo dela e não enfrentá-la. A pior coisa que você pode fazer, é olhar para uma situação e não entrar dentro dela. Ela é menor lá dentro, ela é menos lá dentro. Fora, ela se torna gigantesca. Primeiro atenuante, espanto. Não se espante. Primeira condição para que você seja vencido pelo seu inimigo é o espanto. Sabe o que aconteceu? Essa tribo maior, essa tribo que não experimentou uma derrota, de repente chega num vale. E chega num vale, os moradores do vale tinham carros, mas não eram carros de madeira, eram carros de ferro. E eles ficaram meio impressionados e meio espantados com os carros de ferro. E eles ficaram com medo. Você acha que no vale, os instrumentos de Satanás para com você é de madeira? É isso que nós achamos? Nós achamos que quando Satanás constrói as ferramentas dele de guerra, ele usa madeira? Não, ele usa o ferro. Você acha que quando Satanás investe contra a sua vida, ou ele vai trabalhar um esquema contra a sua vida, ele vai usar o material mais frágil, mais fraco? Ele vai fazer uso porque ele vai ficar com dó de você, porque ele vai ter misericórdia de você, ou porque ele vai fazer de conta que vai testar a sua força. Ele entra com tudo, ele entra para ganhar. Então, quando Satanás investe para poder destruir alguém que está ganhando, a primeira proposta dele é o espanto. É você olhar para o problema e você ficar admirando o problema, analisando o problema. Pastora, quando eu faço isso? Quando você só fica falando em problema. A gente fala de coisa boa, a gente não fala de coisa ruim. A gente comenta coisa que vale a pena. A gente não vai deixar com que os nossos lábios sejam infectados e dominados por coisas nocivas e destrutivas. Se a palavra do Senhor diz que os meus lábios são para abençoar e os seus lábios edificam, o que é que nós temos que ficar falando de a coisa que está ruim? A coisa está ruim, a coisa está ruim. Pois a coisa vai ficar pior amanhã, porque hoje você já está dizendo que ela está ruim. O espanto faz com que pessoas comuns se tornem murmuradoras, se tornem maledicentes, se tornem difamadoras. Não foi isso que eles fizeram, os espias, quando olharam para a terra e começaram a difamar a terra. E o Senhor disse: chega, essa é a 10ª vez que eu suporto este povo falando mal daquilo que eu tenho dado. Não importa como foi o seu dia hoje, este dia foi o Senhor quem fez. E ele só não foi melhor, porque quem viveu ele não estava à altura dele. Concorda ou não? Esse dia só não foi melhor para você, porque você o viveu e você não estava à altura dele. Nós temos que estar à altura dos dias que Deus dá. Deus renova os céus, renova a misericórdia, Deus renova a terra, Deus nos dá oportunidades através de desafios, e nós resolvemos falar mal. É o nosso mau humor, são as nossas conclusões, é a nossa maneira de ver as coisas. Você já experimentou olhar as coisas pela ótica de Deus? Os seus comentários serão diferentes, as suas abordagens serão diferentes. Primeira questão para a derrota é o espanto. Veja comigo o versículo de número 18. E tomou mais Judá Gaza com o seu termo, e Ascalon com o seu termo, e Ecrom com o seu termo, e estava o Senhor com Judá,
e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham diga, os carros sempre serão de ferro. Os carros, meu irmão, sempre serão de ferro. Satanás nunca vai quebrar a sua, Satanás nunca vai... Não precisa abrir, não. Em Josué 17, Manassés e Efraim foi reclamar que a parte que eles tinham pego, na herdade, os homens tinham carros de ferro. Você sabe o que Josué disse para eles? Disse assim, as montanhas não bastariam, também os carros de ferro entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean, suas vilas, entre os que estão no vale de Gisel. Então Josué falou à casa de Efraim, dizendo, grande povo és, grande força tem, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, as extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, e ainda que sejam fortes. Diga, ainda que seja carro de ferro. No vale, Satanás não vai te esperar com espada de madeira. No vale, Satanás não vai te esperar com carros de madeira. Serão de ferro. Diga sem espanto. Tem uma frase que, se você convive com pessoas antigas, você certamente já ouviu. Você não vai ser nem o primeiro nem o último. Quem já ouviu isso? Olha o que aconteceu comigo. Você não é primeiro, nem é último. Salomão fala uma coisa parecida, dizendo assim, tudo que aconteceu na terra, já aconteceu alguma vez. Você não é o primeiro, nem o último. Agora, o espanto faz com que você fique paralisado. E você vai paralisar as suas forças. E você paralisando as suas forças, fraquezas serão suscitadas. E você vai começar a ser uma pessoa murmuradora, todo espantado. É murmurador e reclamão. Vai em frente, diga amém. Segunda questão. Nós falamos sobre 8 sentenças, erros que 8 tribos cometeram. Juízes capítulo 1, versículo de número 21. Agora Benjamim. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim, em Jerusalém, e até o dia de hoje. Tipo assim, vamos viver junto. O que Benjamim fez? Vamos viver junto com os jebuseus, com os cananeus. Começaram a viver junto. A ordem era extermina, mata tudo, destrói tudo. O que Benjamim fez? Diante da subserviência de Judá, diante dos moradores do vale, Benjamim fez o quê? Quando diz que um abismo, ele atrai outro abismo, quando você fica espantado, o segundo passo que você vai fazer é a adequação. Diga segundo, adequação. Sabe o que Benjamim fez? Se adequou. Quando a Bíblia diz assim, que nós não vos conformeis com este mundo, e quando às vezes eu explico para vocês sobre flexibilidade no problema, seja flexível no problema, não é para você adequar-se. A flexibilidade é autopreservação. Quando eu digo para você, você está enfrentando um problema, seja flexível. Flexibilidade não é adequação, você está entendendo? Flexibilidade é para você não se colocar em uma situação de prejuízo, não se prejudicar. Aí você vai ser tão flexível, que você vai dobrar e não vai levantar mais. Certa feita alguém me disse, mas a senhora não disse que eu tenho que ser flexível? Eu falei, não, mas não deitar para o inimigo passar em cima. Flexibilidade, quando eu falo de flexibilidade, eu falo de autopreservação. Autopreservação. Quando você enfrenta uma situação, e ela é uma situação rude, terrível, você tem que ser flexível. Descer do salto. Usar roupagens mais simples. Autopreservação. Agora, autopreservação não é adequação. Não se adeque à miséria. Não se adeque à dor. Não se adeque ao problema. Não se adeque. A adequação é nociva, é maligna. Você vai olhar para você e para o problema vão ser um só.
Aí você vai dizer assim, somos uma só carne, você e o problema. O problema está incrustado em você. A situação te dominou. Não existe mais reação, não existe mais inconformidade. O que Benjamim fez? Tem gente que não consegue enxergar. Ele começou a fracassar e ele se adequou no fracasso e ele não percebe que o fracasso instalou-se nele. E o fracasso continua. De vez em quando ele coloca a cabeça para fora e dá uma respirada e faz alguma coisa, e dá algum deleite e volta a cabeça para dentro. Ele não percebeu que ele se adequou à miséria. Ele se adequou ao problema. Ele começa a viver de migalhas. E ele começa a se adequar a isso. Ah, não tem tu, vai tu mesmo. Como é que é aquele negócio que diz assim? Ah, eu esqueço os adágios que são bem usados pelos fracassados. Tá ruim, mas tá bom, né? Esse. Tá ruim, mas tá bom. Como é que uma coisa ruim pode ser boa? Como é que uma coisa ruim pode ser boa? Hã? Adequação. O que Benjamim fez? Primeiro erro de Judá. Vitória, vitória, vitória. De repente, espanto. Ficou espantado. No vale, carros de ferro. Não conseguimos. Vamos retroceder. Benjamim olha para o inimigo e diz assim, vamos morar todo mundo junto? Vamos ser uma comunidade? Sendo que o Senhor diz, aparta, separa. Não tem adequação. Você e o sofrimento. Sofrimento lá e você aqui. Para quê? Para que você pense, para que você sinta direito, para que você tome um posicionamento adequado. Mas não, abraça o sofrimento, vem, eu estava te esperando. Tenho melancolias enterradas que precisam ser ressurretas. Vem dores, vem abandono, vem rejeição, porque já sofri demais. Seja bem-vindo. Que isso? Não se adeque às situações, porque elas irão submeter você ao sistema delas. Diga, entendi. De 0 a 10, o quanto você é adequado? Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo. Fazer o quê? Vou fazer o quê? Não tem jeito. O que não tem jeito? Fala para mim. O que a oração não ajeita? O que a autoridade espiritual não coloca em ordem? O que um pouco de humildade, um pouco de suor do rosto e calo nas mãos não resolve? O quê? Diz para mim, se você me mostrar algo na escritura que não teve jeito, com as atitudes, trabalhando concomitante Deus e o homem, então vamos parar tudo, vamos parar de pregar. Sempre deu certo, sempre deu certo. Mostra para mim. Deus e o homem, qual situação que não deu certo? Qual situação que não funcionou? Quando o homem ouviu Deus, quando o homem seguiu o caminho de Deus, não se adeque. Tem que ser diferente, tem que melhorar. Diga amém. Olhe para o seu irmão, vê se ele tem cara de tem que melhorar. Diz que até o peixe se reconhece pelo brilho dos olhos, né? Peixe velho não tem brilho no olho. Peixe novo, pescado recente, até o peixe se conhece pelo brilho no olho. Pessoas que se adequam não têm mais brilho nos olhos. Elas não conseguem olhar mais para diante, não conseguem olhar para o alvo. Tudo é adequação. Terceiro erro e sentença sobre Israel. Falando agora sobre as tribos de Judá, versículo 22. Subiu também a casa de José. Quando se fala em casa de José, fala-se Manassés e Efraim. E foi o Senhor com eles. Deus é, irmãos. Fala, Deus é. Mas o problema é que nós não somos. Deus é. Deus é poderoso, é maravilhoso. Deus é soberano. Deus é terrível. Deus é Deus de vitória. Só que muitas vezes nós não somos crentes, não temos fé, não confiamos, não fazemos. Agora vamos ver o quê? Vamos ver o primeiro erro, que é o de Manassés. A Bíblia diz no versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da jurisdição. Sabe o que é o lugar da jurisdição? O que eles já haviam conquistado. O inimigo foi chegando. E foi entrando. O inimigo mudaram as tendas ali, então aqui, ainda está longe, deixa. O outro chegou mais perto. Não, são pacíficos. Ele sabe que é a gente que manda.
O inimigo está aqui às portas, aqui, Manassés. Como é que vai fazer? Não tem problema. Gente, isso queima o meu ouvido. Satanás está entrando, está fazendo, não está vendo? Terceira sentença. Qual a primeira? Espanto. Espanto, ficar espantado. Segunda, adequação. Terceira, permissividade. Queria perguntar uma coisa para você. O que a bondade tem a ver com a permissividade? Nada. Nada. Tem gente que ele se acha bom. Sou uma pessoa boa, pacífica. Por que você é bom e pacífico? Porque eu não sou uma pessoa de briga. Não sou uma pessoa que... Para mim tudo está bom. Não, peraí. Você atesta bondade quando você é uma pessoa boa para ti mesmo. Quando você luta pela sua vida. Quando você batalha pelos seus direitos. Quando você busca aquilo que Deus te deu. Agora, isso é bondade para você? Ser permissivo? Não ir atrás daquilo que é seu? Deixar tudo passar? Não querer briga? Estou dizendo para você ser um briguento? Não. Mas estou dizendo para que você exerça esse poder e essa autoridade que Deus te delegou. O que a Bíblia diz? Quando você vira o inimigo, denuncie ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que jeito que você faz resistência? Sentado, prostrado, cabeça em cima de um travesseiro? Não, a resistência é em pé, firme. Você precisa fazer valer. Não, peraí. Mas eu sou seu filho. Mas o seu espaço vem até aqui. Daqui para cá não. Você não vai me definhar, você não vai me matar de infarto. Você não vai me deixar com a zite da vida. É até aqui. Daqui para cá, até aqui. Mas eu sou sua esposa. Não, mas o teu limite vem até aqui. Permissividade não é bondade. Tem crente se entregando a rodo, achando que são mártires da vida, sendo permissivos. E deixa. Mas escuta, Cristo, olha Cristo, o que ele te oferece? Eu sei, pastora, mas olha lá em casa. Olha Cristo, mas eu sei. Peraí, olha Cristo, o que ele te oferece. Não seja permissivo. Encontre uma linha, encontre o seu lugar. O diabo, eu já disse para vocês, eu vou dizer de novo, ele gosta de dois tipos de pessoa. De gente ruim e gente permissiva. São as duas. Por quê? Porque ele usa ruim para pisar na cabeça da permissiva. Tem gente que o lar dele, o trabalho dele só está como está, porque é assim, Pastora, faz cara de arvinha nada, é uma floresta, ele já virou uma floresta. Ele não faz cara de arvinha, ele já virou uma floresta. Tudo para ele, deixa, não, sabe? E o diabo vai entrando, vai roubando, vai tirando, vai logrando, vai passando por cima. E ele, não, eu sou crente, tem que virar face. Ele mistura tudo e faz uma bagunça. Passividade tem alguma coisa a ver com bondade, meu irmão? Bondade você faz para você mesmo quando você se defende, quando você se posiciona, quando você regimenta a sua vida e diz, eu vou fazer a minha vida ter uma história. O que essa tribo de Manassés fez? Foi permissiva. Aí o que acontece com a permissividade? Foi chegando. Sabe o que o inimigo fez? É o seguinte. Nós vamos começar a mandar aqui. Porque é o seguinte, o diabo entrou, manda. Última parte do versículo 27. Resolver os cananeus habitar na mesma terra. O inimigo resolver o que você vai viver. Vai resolver o que você vai fazer. O diabo determinar a qualidade de vida que você vai ter. Os cananeus resolveram. O que é isso? Satanás decidir o quanto você vai ter, o que você vai viver, como você vai viver. Dá licença, né? Isso é passividade. Começaram, foi chegando. De repente, quem resolveu? Não, nós vamos ficar aqui e não vamos sair. Aí pode falar em nome de Jesus, pode falar em nome de quem você quiser. Por quê? Porque o nome de Jesus tem que estar escrito aqui, e eu te darei vida e vida em abundância. Diga amém. Quarto erro, agora o versículo de número 29. Não, 30. Tampouco expulsou
Não, é o 29, o Efraim. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Quer dizer, Efraim era irmão de quem? De Manassés. Versículo de número 29. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Então agora, você viu os Efraíns e os cananeus. Vem a questão, qual é a questão? Manassés cede, Efraim fazia-se uma mesma tribo, cede também. E eu quero falar sobre a timidez. Primeiro, espanto. Segundo, adequação. Terceiro, passividade. Quarto, timidez. Paulo ora para Timóteo e diz assim, Deus não te deu um espírito de timidez, de introspecção, mas um espírito de ousadia. De 0 a 10, o quanto você é ousado? É preciso ter alguma guerra, pastora, para eu saber se eu tenho coragem. Não, você já está numa guerra. Você nasceu em uma guerra. Você nasceu numa disputa. O quanto você é tímido, o quanto você é uma pessoa medrosa, o quanto você tem medo. Eu disse uma vez para você e vou repetir. Quanto mais avarento você for, quanto mais apegado você for, mais tímido você será. Quanto mais apegado você for, mais tímido você será. Isso tem correlação com o abaixo. Timidez tem muito a ver com apego. Cuidado com a timidez, cuidado com a timidez, cuidado com a timidez. A timidez faz você olhar e vir aquilo que Deus tem para você passando à sua frente. E você? É engraçado que o tímido, dificilmente você vê um tímido frustrado. Porque o tímido, ele é tão tímido, eu vou falar uma palavra aqui, me desculpa, covarde, que ele nem assume que é covardia. Ele desculpa, ele usa desculpas. Ele diz assim, é porque não era para mim mesmo. Isso aí não era para mim, não era para mim. Isso é para outra pessoa, mas não era para mim, não tem nada a ver comigo. O tímido diz assim, não, eu estou, graças a Deus, olha, eu não tenho do que reclamar. Não tem do que reclamar. Minha vida é uma vida, mentira. Inconformado, azedo por dentro. Mas ele mesmo é tão tímido que ele não consegue olhar para a vida e dizer, perdi, deixei, fui tímido, não agarrei. Não agarrei a oportunidade. Eu não agarrei. Às vezes é difícil você agarrar a oportunidade. Dá um abraço nela assim, Às vezes você tem que agarrar ela pelos cabelos. Sabia? O tímido, ele não reconhece que ele é tímido. Ele vem com as desculpas. Eu sou uma pessoa modesta, uma pessoa simples. E usa ainda texto bíblico. Eu não aspiro em grandes as coisas, nem coisas elevadas para mim. Eu não quero muita coisa, não. Tímidos. Manassés. Permissividade, passividade. Efraim, timidez. Meu irmão está lá também, junto, pronto. Continuando. Zebulon, versículo de número 30. Nós falamos sobre espanto, adequação, permissividade, timidez. Agora vamos falar sobre avareza. Tampouco Zebulon, versículo 30, expulsou os moradores de Quitrón, nem os moradores de Nalol, porém os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. A quinta questão de te fazer fracassado é a avareza. Pessoas apegadas. Tem uma questão em Deus, que é uma questão extraordinária. É um mandamento que diz assim, dai e ser-vos-á dado. E não adianta perguntar para outra pessoa. Pergunta para você mesmo. E você vai ter a resposta. Eu sou uma pessoa avarenta ou voluntária? Você tem a resposta. Eu sou uma pessoa avarenta ou uma pessoa voluntária? Eu sou uma pessoa que me preocupo. Eu sou uma pessoa que vou atrás. Eu sou uma pessoa que faço questão com o conforto das pessoas que convivem comigo. Eu me preocupo. Tem gente que acha que ser voluntário é dar a cesta básica.
Meu irmão, você não é espírita. Uma pessoa voluntária, ela se preocupa com o bem-estar daquelas que convivem com ela. Deixa eu ver se eu estou sendo um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom irmão, um bom amigo, um bom filho de Deus. Isso é voluntariedade. Quando você se preocupa se você está cumprindo a sua responsabilidade como um ser humano. Seu marido está lá carente de situações e questões e você está dentro da sua individualidade, com todas as suas desculpas, com todas as suas reservas. Peraí, isso é avareza? Pessoas avarentas não se preocupam com aquilo que os outros necessitam, com o que os outros precisam. Este é o grande teste da voluntariedade e da avareza. Pessoas avarentas olham para o seu próprio umbigo e não querem saber se você precisa de um diálogo, de uma conversa, de ficar junto, tá? Sabe, de tomar um sorvete ou ir no fundo do quintal e bater um papo. Pessoas avarentas não. Eu quero ficar no meu celular, na minha TV, no meu computador, e não importa o que a minha esposa ou o meu marido quer, não importa o que os meus filhos querem. Pessoas avarentas não se preocupam com o bem-estar dos outros. É ele, ela, não importa. Se eu estou bem, está tudo certo. O que a tribo de Zebulon fez? Fez com que os inimigos se tornassem tributários. Espera aí, Deus mandou matar, mas eles podem dar lucro. Vamos tê-los para nós. Você acha realmente que a desobediência dá lucro? Você acha realmente que você deixando de fazer as coisas que são deveres seus como um ser humano, você está tendo lucro com isso? Você está destruindo por meio do seu bem-estar seus relacionamentos. Você sabia que a semana passada você pôde estar destruindo um pouquinho mais o seu relacionamento conjugal? Do seu relacionamento familiar? Por causa da sua avareza, por causa do seu bem-estar. Você pensou em você, pensou no seu filme, pensou no seu computador, pensou no seu celular, pensou na sua vida. E você não pensou que aquela pessoa que estava do outro lado da parede, ou estava na cozinha, precisava às vezes do aconchego, de tomar um café numa mesa, sabe? Enquanto está lavando uma louça, está ali junto tomando um café. Será que nós não nos preocupamos com aquilo que Deus tem nos dado e achamos que tudo está bem porque pessoas não reclamam? Será, irmãos? Será que o seu bem-estar é o preço que você está pagando por aquilo que Deus tem te dado? Continuando. Tem gente que diz, graças a Deus, passa adiante, às vezes acerta outro. Versículo 31. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem Alabe, nem Aquisibe, nem Elba, nem Afeque, nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus, que habitaram na terra, porquanto não os expulsaram. E eu falo de Azer, e eu falo sobre indolência. O que é indolência? Preguiça, negligência. Preguiça de conversar sobre o casamento, preguiça de conversar sobre um problema, preguiça de anotar nos papéis, no caderno, o que sai, o que entra. Eu não sei, meu orçamento é todo bagunçado porque você não anota. Satanás usa da preguiça. Vai ter com a formiga preguiçoso. Preguiça para tudo. Eu queria ter uma organização financeira, mas eu tenho preguiça de anotar. Eu tenho preguiça de agendar. Mas eu tenho preguiça. Eu queria ter saúde. O médico fala que se eu caminhar, mas eu tenho preguiça. Eu queria emagrecer, mas eu tenho preguiça. Mas eu tenho preguiça. Indolência. Agora a questão é, será que nós queremos ou será que nós somos só espectadores daquilo que nós precisamos, mas na verdade o que nós queremos é ficar de braços cruzados? Quando eu falo de Azer, eu falo de preguiça, eu falo de indolência e eu falo sobre a sexta sentença do fracasso. Eu queria ter posto nesta mensagem 8 maneiras de você ser um derrotado. Eu falei, pode ser que assuste algumas pessoas. Então eu mudei e pus assim, 8 sentenças da derrota. É a mesma coisa no frigir dos ovos, mas você mudando as palavras não assusta tanto. Entendeu? 8 maneiras de você ser uma pessoa derrotada. Preguiça. Tem preguiça. É fácil você reclamar, né? É porque não vem até mim, porque a sorte... Peraí, quem que não tem sorte aqui? Quem que não tem sorte? Todo mundo tem sorte.
O que algumas pessoas não têm são 10 dedos nas mãos. É isso que alguns não têm. Tem 10 dedos aí na sua mão? Hã? Então, se tem 10 na sua, tem 10 no outro. Tem sorte na sua, tem sorte no outro. Mas o que falta é garra. O que falta é humildade. É recomeçar. É fazer de novo. É ir atrás. Mas tem preguiça. Junta tudo. Passividade. Junta avareza. Junta tudo. E aí o que acontece? Satanás deita e rola. Mas a palavra do Senhor diz: resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Eu queria perguntar uma coisa para você: sua vida está boa? Tá, mas não está ótima. Por quê? Porque dá para melhorar. Minha vida está boa, a sua está boa, mas ela pode ficar ótima. Ela pode melhorar ou não pode? Então desce do caixote de cebola. Desce. Começa de novo, tenha ânimo, tenha humildade, sabe? Olha para as coisas com vivacidade. Olha para as coisas, sabe? De uma maneira diferenciada. Continuando agora a 7ª. Versículo de número 33. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. Lembra que eu falei quando eu li um versículo para você? Sobre... E lembrarás, Deuteronômio 7, o que eu fiz no Egito. Lembra que eu falei? Lembra de lembrar? Quando eu falo sobre Naftali, eu falo sobre esquecimento. Quando eu falo de Naftali, eu falo sobre esquecimento. Você esqueceu por que você nasceu? Você esqueceu por que Deus te chamou? Você esqueceu por que Cristo te salvou e te limpou e te trouxe para o Evangelho? Você esqueceu das promessas que Deus tem para você? Você esqueceu? Pois Naftali esqueceu. Eu quero que você vá comigo rapidinho. Vá comigo em 2 textos. Fica aberto aí em Juízes, Deuteronômio 33. A bênção de Moisés. Deuteronômio 33, 23. A bênção de Moisés para Naftali. Olha a bênção que Naftali recebe de Moisés. De Naftali disse, vocês abriram? Deuteronômio 33, 23. A bênção de Moisés para Naftali. E de Naftali disse: farta-te, ó Naftali, da benevolência. Encha-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o sul. Encha-te, farta-te, encha-te, possui. Diga comigo: encher, fartar, possuir. Essa foi a bênção de Moisés para Naftali. Ele esqueceu disso aqui? Você esqueceu por que Jesus tirou você das trevas? Você esqueceu por que Ele te trouxe? Para que você continue um derrotado? Para que você continue um fracassado? Um perdedor? Não se esqueça das promessas de Deus. Não se esqueça, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. Diga amém. Não importa o que as situações proclamem, não importa o que as pessoas digam, não importa tudo aquilo que é estampado em sua frente, o que importa é o que Deus falou. Agora vá comigo em Gênesis, a bênção de Jacó. Gênesis 49. Isso aqui também é um problema, né? Gênesis 49, 21. Olha a bênção de Jacó. Naftali é uma gazela solta. Gênesis 49, 21. Abriu? O que está escrito o resto? Ele tem palavras... Blá, 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 blá. Porque eu faço, porque eu vou, porque eu faço, porque eu tenho ideias, porque agora vai. Agora nunca vai. Se não for aqui, não vai nunca. Volta em Juízes. O que Naftali fez? 7ª sentença, esquecimento. Volta em Juízes capítulo 1. Esquecimento. Esqueceu que Deus disse para ele através de Moisés: possui, farta, toma posse, enche. A bênção de Jacó, palavras formosas. Eu quero dizer uma coisa para você: é muito bom ter palavras formosas, mas melhor ainda é colocá-las em prática. Cuidado quando você fala muito sobre seus planos, seus projetos e não conclui nada. Tem gente que baseia a vida dele naquilo que ele fala.
Sua vida é baseada no que é consistente, no que você faz. Porque um dia eu vou ter uma família, porque um dia eu vou ter... Ô pastora, mas nós não tem que profetizar. Pois é, a profecia, o que você tem que entender, ela só é profecia porque ela anda com 3 pernas. A profecia tem 3 pernas. Primeiro, não é a boca. Primeiro é o seu coração ligado com Deus. Segundo é a palavra escrita. E terceiro é a boca falando. Então, profecia só de blá, blá, blá não acontece nunca. Profecia é atitude. Profecia tem 3 pernas. Dá para entender? Não adianta ficar só em palavras. Salomão já dizia, aquele que fica só em palavras empobrece. Só fica um dia eu vou fazer, porque um dia minha vida, porque um dia minha vida. Não fique só em palavras. Esquecimento, não se esqueça. Por que Deus te trouxe? Por que Ele te chamou? Por que Ele te levantou? E eu termino, não podia terminar de outro jeito, com Dan. Você voltou comigo em Juízes, capítulo 1, versículo de número 34. Os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao... Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E eu termino com o domínio do inimigo. O inimigo dominando a última tribo de Dan e não deixando. Vocês vão morar onde eu quero que vocês moram, vocês não vão ficar aqui. 8 maneiras de você ser destruído. Pastor, eu não quero ser destruído. Então você elimine elas da sua vida. Elimine o quê? O espanto, a adequação, a permissividade, a timidez, a avareza. Elimine a indolência, elimine o esquecimento daquilo que é de Deus e elimine o comando do inimigo. Ele não manda. Satanás não comanda nada. Ele não diz como é que é a sua vida. Ele não diz o que vai ser. Ele não diz, pastora, mas a coisa está ruim. Calma. Quem comanda é você. Existem pessoas que elas não conseguem entender que o comando da vida delas não está na mão da vida, não está na mão do inimigo, está nas mãos de Deus. Você pode crer nisso? Como tudo começou? Como tudo começou? Qual foi a primeira sentença de Judá? Diga bem alto. Espanto. Espanto. Terminou como? Comando do inimigo. 8 sentenças que faz qualquer pessoa, ao usá-las, ser uma pessoa destruída. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você analisasse a sua vida e você percebesse o que existe na sua vida sobre essas 8 sentenças que as 8 tribos cometeram. Espanto. Não tenha medo. Não tenha medo. Não espante. Não faça isso. Adequação. Não se adeque. Não pode existir adequação no meio do povo de Deus. Permissividade. Cuidado quando você acha que é bondade. Não é bondade, é permissividade. Cuidado com a timidez. Cuidado com a avareza. Muito cuidado com a avareza. Cuidado quando você visa. Lembra que o Senhor diz, dar e ser-vos-á dado. Dar e ser-vos-á dado. Cuidado com a preguiça, com a indolência. Cuidado com o esquecimento. E cuidado com o comando do inimigo. Ele não dita as regras. Ele não diz. Eu quero que você fale com Deus agora. Deus, todos nós queremos ser mais que vencedores. Nascidos para vencer é o que somos. Nós não somos nascidos para perder. Nós vamos vencer em todas as áreas da nossa vida. Existem algumas áreas, Deus, em que realmente não estão prontas. Mas não vamos nos deixar deter por elas. Nós vamos avançar e continuar e conseguir êxito em todas as áreas. Eu gostaria que você apresentasse diante de Deus as áreas da sua vida que não estão boas. Sejam elas familiar, emocional, espiritual, financeira. Coloque diante de Deus. E diga, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre o que eu tenho feito, meu Pai, o que eu tenho feito para que essas sentenças incorram sobre mim. Eu não posso permitir essa sentença. Eu não aceito ser uma pessoa derrotada.
no meio da minha família. Eu não aceito ser uma pessoa derrotada no meio do meu trabalho. Eu não aceito ser uma pessoa derrotada na minha área emocional. Eu não aceito ser uma pessoa derrotada na minha vida espiritual, na minha saúde. Eu não aceito. Em nome de Jesus, eu não aceito. Fale com Deus agora. Fale com o Senhor agora.